Quem que tá ligado na gente? João Guilherme Fox. Grande abraço aqui, Agora eu não mudei, né, o contato. Agora é Grupo ESPN Disney. Brasil, exatamente, Grupo Disney. Obrigado, meu querido. Você é excelente. Um narrador maravilhoso. Aí, ó. Eu sou fã dele. João Beijo, avisando João. aí, ó. Parabéns pelo pós. Ele gostou do novo formato do pós, né? Agradeço a Hanna pela citação. Olha aí, ó. Tô ligado em vocês. É isso, né? Precisa mudar e rejuvenescer o time para competir. Fazer o que o Vitor Pereira está fazendo no Corinthians. Faz barulho, nação! O João sempre fantástico, né? Abraço, João, cara, você é um grande amigo, tamo junto. Ele é demais. Mas eu acho que é isso, a gente poder entender como o Real Madrid entendeu na Espanha, na Champions, como o Golden State entendeu na NBA, quais dos medalhões que vão ficar, quais que vão sair, quais reforços vão dar certo, quais não vão dar, isso toma tempo. Não, e até exatamente, quando a gente estava falando de medalhões do Real Madrid, na época era o Navas, eram 3 Champions consecutivas e ninguém entendeu a saída dele. Vinícius Júnior muito novo, chegando, questionado. O Rodrigo, lembra? Ele meteu aqueles gols, ele era muito mais promissor no Real Madrid. Do que o Vinícius no a começo, galera, né? Que falava, vai ser o novo Neguebinha. Lembra que a galera que falava isso? Então, hoje em dia ele tá muito mais seguro, a dupla, o entrosamento que ele tem com o Benzema. É realmente isso, um elenco muito jovem. E aí, quando o Gabriel fala... Gabriel, gente, é papa, né? Mas pode estar tranquilo. Quando ele fala da questão do Felipe Luiz, acho que foi ontem que o próprio Kroos falou que ele não ia renovar, querer renovar o contrato dele agora, que ele ia querer sentir como é que ele ia estar até o verão de 2023. Então, esses jogadores que já têm uns bons anos de estradas, eles sabem a importância do condicionamento físico deles, que a gente bate tanto aqui na tecla, para o rendimento do time. E aí a gente tem falando, que é o que a gente fala, de contratações, de rejuvenescer o elenco. A gente precisa... João falou aí, mandou um recado também. João Guilherme. Estamos alinhados. Que ali, principalmente onde a gente, só para concluir aqui, é o pulmão do time. A gente precisa ali no meio campo, que é ali para a gente fazer essa ligação. Então, ali é uma questão que realmente a gente precisa, com pretensões para o brasileiro, já nessa janela. Rejuvenescer o elenco não é do dia para a noite, né? Até porque rejuvenescer o elenco, você consegue também reciclar jogadores que você eventualmente já não conta mais, né? A gente via, mais uma vez, usando o Real Madrid como exemplo, Modric lá, talvez, ali na reserva. E aí, quando você tem o Vini e o Rodrigo, o Modric de 36, 37 ganha vida porque os caras estão correndo pra caceta. Então, o Felipe Luiz, que nessa semana foi dado como descartável por muitos, ele eventualmente com o Cebolinha, com o elenco mais jovem... Isso motiva o cara, tá? Motiva o cara, tem jogadores correndo por ele. Então, a gente não quer pegar o Felipe Luiz, Everton Ribeiro, todos esses caras de medalhões e jogar fora. Não. A gente quer entender quais vão ficar, quais vão sair, com quem vão jogar. A gente pode se surpreender. Então, tem que ter paciência. Mas, claro, a postura hoje foi muito melhor. Não, isso de motivar é diferente daquilo que o Paulo Souza estava fazendo. Querer brigar por posição. Isso dali também tira a segurança do jogador. Porque o trabalho do Dorival não está sendo só ter que... A gente via na equipe de 3, 4 jogos atrás um time mal treinado. A gente está tendo, o Dorival, além de estar tendo que treinar, fazer as jogadas ensaiadas, ele está tendo que recuperar confiança dos jogadores. Né? E é um trabalho muito, muito mais difícil. Então, eu acredito que vai ser um bom jogo agora contra o América no sábado. Vai ser importantíssimo para essa sequência. Eu tô confiante depois desse final do segundo tempo. E é legal a gente ver um técnico confiante como ele, né, no trabalho dele. O cara confia no próprio trabalho, né? O cara confia no próprio trabalho. Você vê como ele sabe que a gente recentemente, a gente não viu um cara pegar e falar com essa autoridade, olha, eu sei que em tantos jogos a gente vai começar... Eu gostei muito da coletiva. A coletiva dele é como um amigo meu falava, né, que eu chamava ele pra... A gente ia com as esposas e tal, na cachoeira, ele sempre falava pra mim assim, pô, eu gosto de vir aqui contigo nessa cachoeira porque é revigorante. Uma coletiva dessa é revigorante, cara. Faz até a gente achar o jogo melhor do que foi, né? Ele até quase convenceu a gente que o jogo foi melhor do que foi, porque se você pensar... Eu acho que ele foi fantástico na entrevista. Acho que esse aspecto de você motivar o jogador,
Você dá tranquilidade pro torcedor, foi o que ele fez. Ele motivou os jogadores, nos deu tranquilidade. E assumiu por um momento que, nesse momento agora, o Galo é melhor. Exato. Ele assume isso. Mas- Ó, nós estamos com dificuldades. Mas se vamos lá, a pergunta que tem que ser feita aqui. Deu certo o que ele tentou? 3 volantes? Deu certo? É difícil você falar que não deu, até porque os gols vieram de falhas individuais, né? Mas também falar Primeiro que deu... gol foi falha de quem, você achou? Foi do Diego Alves Diego mesmo? Alves. Diego Alves. Mas no segundo gol, eu até aceito quem fala que não foi falha. Eu achei falha. Eu achei que demorou muito pra ele sair na bola, mas... A bola, aquele chuveirinho... Pois é, Demorado, pois câmera é. lenta, ele tinha que ter Exato, saído. mas o primeiro pra mim foi mais Então gritante. foram 2 falhas do Diego Alves, Na- que depois se redime com Na 2 minha- defesaças. Exato. Não foram frangos, foram falhas. É diferente. Mas, Foram mas falhas. eu tenho uma opinião, só desculpa te interromper, Ah. Arnaldo. Primeira vez que eu te interrompo hoje. Mas eu tinha que falar isso. É a função dele fazer aquelas 2 defesas. Não é a função dele falhar 2 vezes. Você tá entendendo? Concordo. O peso de 2 falhas não se compara às 2 grandes defesas que ele fez depois. Não adiantam nada. Ah, adiantam, salvo. Mas era a obrigação dele ali fazer aquelas defesas, né? E depois a gente tem aquela bola na trave que seria um pecado se tivesse entrado. E é interessante a gente pensar o seguinte, caramba, a gente tem Não, um e o Ayrton Lucas? Meu Deus do Aquela céu, se ele bolinha. cai ali era pênalti. Arnaldo, faz o comentário que você fez aqui. Fala. Falei, pô, o cara que tem um beijinho no pescoço tem que ter experiência de cair naquela bola. Enfim, ele não caiu. Então, eventualmente, a tatuagem... Mas aí a vai- gente ia chamar de Vinícius Pacheco, cara. Pois é, não, acho que não ia ser pênalti não, mas foi mais uma brincadeira. Mas em relação ao Diego Alves e o Santos, tem uma questão interessante aqui, que é o seguinte. O Santos está se recuperando. Né? É um goleiro mais jovem, talvez em melhor fase, talvez não agora porque está vindo de lesão, mas que vinha em melhor fase que o Diego Alves. Mas o Diego Alves tem a mística dos pênaltis. Você eventualmente pode ter um pênalti tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. Vocês mexeriam no goleiro para os jogos decisivos? Tem muitos jogos até lá. Não, mas nos jogos decisivos, vocês mexeriam? Eu já viria com o Santos. Eu também. Eu já viria com o Santos. Olha, eu Fala, acho que o que surpreendeu o torcedor foi uma postura do Diego Alves de se antecipar e sair, porque ele não costuma Verdade. fazer isso. Então eu acho que isso que causou o primeiro impacto desse, caramba, a gente tá levando esse tipo de gol tão cedo, porque ele teve uma atitude que não é dele. Talvez até o Hugo, um pouco mais inexperiente, faria algo desse tipo, né? Exatamente, mas ele é muito seguro, então isso que surpreendeu. Eu não sei se nesse primeiro momento eu entraria com o Santos já nos jogos decisivos, talvez, mas teria que ir intercalando ele pouco a pouco, porque a segurança do jogador, para ele também, ele falou, pô, criticaram o Hugo, criticaram o Diego Alves, ele vai entrar ali pressionado. Ele falou assim, eu vou ter que ser aqui impecável, então qualquer falha mínima vai cair nas costas dele, então você tem que ir botando ele também pouco a pouco para sentir. A gente vai ter bons jogos aí, tem Santos, tem Corinthians, como ele foi relacionado, mas não estava aqui não foi para escalação, eu não sei qual vai ser a postura dele, se vai ser como o Paulo Souza fez com o Diego Alves, né? Porque ele foi para campo também, foi a campo, o Santos aqueceu, assim como o Diego Alves foi, daquela vez com o Paulo Souza e não ficou nem no banco. Então talvez, e no jogo seguinte ele já estava. É uma preparação. Então Fala, até fala, pra... Quer ver uma pergunta difícil? A gente tá aqui falando que acho que o Dorival ele foi muito bem em criar uma narrativa menos grave do que realmente foi. Em alguns momentos do jogo foi grave. Quando tava 2-0, chegamos ali que a gente tava meio que terra arrasada. Que quase que o 3 aconteceu e aí acho que ia ficar muito mais difícil. E a gente fez um gol no final, pressionou um pouquinho. A Foi gente tá nem aqui tão um no pouco... final assim, teve tempo pra fazer um empate, né? Tinha 20 É, minutos. mas quer ver A gente teve perto do empate até. Eu falei pra vocês, estava mais perto do Sim. empate do que... Mas uma pergunta que comprova que as coisas não foram talvez tão bem assim quanto o Dorival pleiteou. Quem foi, pelo Flamengo, o melhor em campo? Difícil pra cacete responder. Pensa aí. Quem foi? Quem foi o melhor em campo? Diego Alves não foi. Não foi. Mateuzinho muito menos. Não foi, com certeza. Dupla de zaga individualmente. O Pablo tava sentindo, tava sentindo. estranho. Rodrigo Caio seria um candidato, mas difícil você falar. Mas né? naquela bola do primeiro gol, Pois é. os dois ficam meio... Felipe Luiz estava bem. João Gomes foi muito bem Eu no acho que primeiro é o tempo. Felipe Mas Luiz ele enquanto sai, atuou. mas o Felipe Luiz meio mal, ele saiu. Não, mas eu acho que se contar enquanto atuou, o Felipe Luiz foi o melhor em campo. mas ele não estava em campo enquanto a gente teve o melhor momento do jogo. Ah, né? sim, é. Aí o Arão também saiu quando a gente teve o melhor momento do jogo.
João Gomes estava muito bem, mas no segundo gol do Atlético ele dá um bote no Hulk. Olha, mas eu vou te responder de uma maneira mais simples. Eu acho que eu prefiro, assim, não encontrar um nome e ver uma evolução no time como um coletivo do que em relação ao último jogo que a gente elogiou o Andréas e o João Gomes e o time foi um desastre. E o Lázaro entrou bem, né?